Colégio Isaac Newton oferece agora dicas para o Enem. Eu sou o professor Melo e venho aqui com uma dica de história, para o Enem, para essa prova desse ano. Uma das dicas que eu acho que são importantes, dentre as várias matérias importantes para o Enem, você tem aí a Segunda Guerra Mundial. Haja visto que é um conteúdo que nos últimos 5 anos de Enem sempre está tendo questões a respeito disso. Então, muito bem. O que é importante que o aluno saiba sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial? Primeiramente, os antecedentes, quer dizer, o que leva à Segunda Guerra Mundial. O que está acontecendo dentro do mundo, dentro do continente europeu, dentro do continente africano e asiático, que vai levar a esse processo de Segunda Guerra Mundial. E aí é inevitável que a gente diga que o que causa a Primeira Guerra Mundial é, obviamente, uma pessoa chamada de Adolf Hitler. Hitler chega ao poder na Alemanha em 1933 e começa a colocar em prática a doutrina nazista. Lembrando a vocês que o nazismo é um dos regimes totalitários que nós temos pós-crise de 29. Então, o nazismo ele se pauta a partir de um tripé. Quer dizer, você tem um tripé de sustentação desse nazismo. Qual seria esse tripé? Primeiramente, a superioridade da raça ariana. E aí, dentro desse processo, entra a questão do antissemitismo, antijudeus. Segundo, a teoria do espaço vital. O que vem a ser a teoria do espaço vital? Se Hitler considerava que a raça alemã, germânica, era superior às outras, então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que aumentar cada vez mais o espaço físico territorial da Alemanha para poder ocupar esses territórios, para poder, geograficamente falando, ampliar o seu poder. Daí a ideia do expansionismo. E terceiro, a ideia do Terceiro Reich. Reich em alemão significa império. É justamente o que Hitler queria. Com esse processo de expansão, formar um Terceiro Reich. Então, como que Hitler vai chegar a esse processo? Primeira coisa que ele faz, quando chega ao poder na Alemanha, pega o Tratado de Versalhes e rasga e joga no lixo. E aí o que ele faz? Ele começa a rearmar a Alemanha. Ele começa a exercer um processo de rearmamento da Alemanha, voltando a produzir armas, convocando soldados e colocando em prática a teoria do espaço vital. Por isso que você tem, dentro dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, a ideia do rearmamento e do expansionismo nazista. E Hitler começa a expandir o território. Expandir para onde? Que territórios, primeiramente, ele vai invadir? Primeiramente, ele invade a Renânia, ele invade os Sudetos, invade a Áustria, invade a Tchecoslováquia. Dentro desse processo, que se inicia em 1933, você tem alguns países que começam a se incomodar com esse processo de expansão de Adolf Hitler. Que países são esses? Principalmente Inglaterra e França, que chamam Hitler para ter uma conversinha de pé de orelha e começam a fazer o quê? E fazem com que Hitler assine um documento impedindo Hitler de continuar esse processo de expansão. Como Hitler adorava a diplomacia europeia, ele assina o documento. Só que nós vamos ver mais à frente que ele vai rasgar outro tratado. Ok? O que Hitler faz além disso? Chama Stalin para ter uma conversa. Chama Stalin para poder assinar um documento, um pacto de não agressão. Esse pacto de não agressão, nós vamos chamar Pacto Ribbentrop-Molotov. Mas qual a intenção de Hitler em chamar Stalin na União Soviética para assinar um pacto de não agressão? A ideia de Hitler é qual? Isolar a União Soviética, impedindo com que a União Soviética pudesse interferir nos interesses da Alemanha, que era exercer um processo de expansão no continente europeu. Muito simples. Hitler isola a União Soviética e continua com o seu processo de expansão na Europa. Mas espera aí, Melo. Hitler não assinou um documento tratando com a Inglaterra e França de não continuar esse processo de expansão? Sim. Mas o que ele faz? Rasga o tratado novamente e em 1939 invade a Polônia. A invasão da Polônia significa o quê? O estopim para o início da Segunda Guerra Mundial. Então, se nós tivermos um causador para a Segunda Guerra Mundial, essa causa chama-se Adolf Hitler. Essa guerra que nós temos é uma guerra que diferencia-se da primeira, por exemplo, em alguns fatores. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi uma guerra que ficou isolada no continente europeu. Já a Segunda Guerra Mundial é uma guerra que você tem batalhas no continente europeu, você tem batalhas no norte da África e você tem batalhas no Pacífico.
entre Estados Unidos e Japão. Vale lembrar que a Segunda Guerra, como a Primeira, também é uma luta entre dois blocos. Na Primeira Guerra Mundial você tem Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Na Segunda Guerra Mundial você tem países do eixo, países aliados. Quem fazem parte do eixo? Alemanha, Itália, Japão. Quem faz parte da tríplice dos países aliados? Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Vale lembrar que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial em função do bombardeio japonês a uma base aérea no Pacífico, chamada de Pearl Harbor, que acontece em dezembro de 1941. O bombardeio à base aérea de Pearl Harbor, feita pelos japoneses, é o que faz com que os Estados Unidos declare guerra ao Japão. Então, qual que é a conjuntura que você tem? Você tem batalhas na Europa, você tem conflitos na África e você tem conflitos na Ásia, especificamente no Pacífico. Então você pode entender o seguinte: dentro da Segunda Guerra Mundial, você tem batalhas no Pacífico entre Estados Unidos e Japão, você tem batalhas na África entre aliados contra Itália e Alemanha e, obviamente, batalhas na Europa. Então, são três frentes de batalha que se abrem na Segunda Guerra Mundial, que o diferencia da Primeira, que ficou isolada apenas no continente europeu. Muito bem. Ao mesmo tempo que você tem a abertura dessas três frentes de batalha, nós vamos ter também três frentes, né, que os aliados vão fazer para poder acabar com os países do eixo. Vale lembrar que dentro desse processo, a União Soviética já estava inserida na guerra em função da invasão da Alemanha na União Soviética. Mais um tratado que Hitler rasga. Então, ó, já foram três tratados. O Tratado de Versalhes, ou a política de apaziguamento antes da guerra, e agora o tratado, né, assinado com Stalin antes do início da Segunda Guerra Mundial. Então você tem essas três frentes de batalha para o lado do eixo, e nós vamos ter como contrapartida a isso também frentes de batalha feitas pelos aliados. Aonde? A União Soviética vindo do Oriente para o Ocidente, você vai ter o exército inglês e americano libertando o continente africano e entrando pelo sul da Itália. Então, ó, presta atenção. Você tem na União Soviética vindo de onde? Do Oriente em direção ao Ocidente. Você tem tropas americanas e inglesas libertando o continente africano e entrando pelo sul da Itália, subindo pela Itália, libertando o território italiano. E em 1944 nós vamos ter o chamado Dia D. Vai lembrar? 1944. Então estamos tendo aniversário desse momento, né? 70 anos do desembarque das tropas aliadas no norte da França, nas praias da Normandia. Então vale lembrar o seguinte: você tem a ofensiva dos aliados contra o eixo, vindo de onde? Soviéticos, de Oriente para o Ocidente, tropas americanas e inglesas da África entrando pelo sul da Itália e o desembarque das tropas aliadas no norte das praias da Normandia. Então qual que era a ideia dos aliados? Encurralar a Alemanha, encurralar o exército nazista na Alemanha. Isso vai acontecer. Nós vamos ter em 1945 a rendição final da Alemanha. Mas acabou a guerra? Não, senhores. A guerra continua no Pacífico. Enquanto liberta-se a África e liberta-se o continente europeu da doutrina nazista, do Estado nazista, a guerra continua no Pacífico, entre Estados Unidos e Japão. E quando que acaba essa guerra? Essa guerra acaba só em agosto de 1945, quando os Estados Unidos lança as duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E é a partir desse momento que você vai ter a rendição do Japão, terminando a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, eu acho que isso é o importante, é uma dica extremamente importante para vocês. Boa prova e que vocês tenham sucesso nessa prova do Enem desse ano.